Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Coreia e este é mais um capítulo sobre como se tornar um bitcoinheiro. Hoje vamos falar um pouco sobre algumas tecnicalidades do Bitcoin e algumas de suas características e regras, para que seja possível entender o seu funcionamento. Como falamos anteriormente, o Bitcoin é uma moeda, mas também é um protocolo. Como qualquer protocolo, existem algumas regras pré-estabelecidas que são utilizadas para manter seu funcionamento. Essas regras estão dentro do código-fonte do Bitcoin e podem ser auditadas por qualquer pessoa a qualquer momento. Por isso, vamos dividir essa aula para ficar mais fácil de se entender. Vamos primeiro falar sobre o funcionamento da criação de novos blocos na blockchain pelos mineradores, depois vamos falar sobre como os nodes auditam esses blocos e, por fim, como colocamos uma nova transação dentro da blockchain. Dentre todos os players dentro do ecossistema do Bitcoin, aqueles que mais chamam a atenção são os mineradores. Eles são os responsáveis por adicionar novos blocos na blockchain do Bitcoin, confirmando a transação e fazendo com que as moedas sejam transferidas de uma pessoa para outra. Para que isso seja possível, os mineradores tentam solucionar um problema matemático através da tentativa e erro. Quando um deles consegue achar a solução, ele a transmite pela rede, e um novo bloco com várias transações são incluídas na blockchain. A dificuldade de se encontrar essa solução depende da quantidade de poder de processamento que a rede possui, também conhecida como hash, assim como utilizamos volts na elétrica ou newton na física. Quanto maior o poder de processamento, maior será a dificuldade. Quanto menor o poder de processamento, mais fácil será de encontrar a solução. Isso garante que cada bloco demore cerca de 10 minutos para ser minerado, indiferente da quantidade de computadores na rede. Se houver 1 ou 1 bilhão de computadores, sairá em média um bloco a cada 10 minutos. Para garantir que o sistema do Bitcoin tivesse tração para começar, foi estipulado que cada novo bloco houvesse um incentivo para que os mineradores pudessem ganhar algumas moedas. Por isso que hoje traçamos um paralelo com a mineração, pois cada novo bloco, novas moedas são criadas. No começo eram 50 bitcoins por bloco, porém a cada 210 mil blocos acontece um evento chamado de halving, que no inglês quer dizer literalmente cortar pela metade, o que significa que, aproximadamente a cada 4 anos, esse incentivo cai pela metade. No dia em que esta aula está sendo escrita, já se passaram 3 halvings, ou seja, a recompensa caiu de 50 para 25, depois de 25 para 12,5 e agora de 12,5 para 6,25 bitcoins a cada bloco. Para que não seja possível alterar um bloco no meio da blockchain, cada novo bloco utiliza o código de identidade do bloco anterior. Isso significa que, se você alterar o quinto último bloco, terá que alterar também os 4 últimos, pois o código de verificação dos 5 blocos serão diferentes e por isso toda a rede saberá que há algo de errado. Para fazer uma alusão à nossa vida, seria como se a cada nova geração fosse necessário colocar um novo sobrenome no filho. Assim, caso alguém volte no tempo e tente matar um dos seus familiares, outro viajante no tempo poderia saber que houve uma alteração porque os descendentes do morto não iriam ter o mesmo sobrenome. Atualmente, qualquer pessoa pode começar a minerar Bitcoin utilizando qualquer aparelho eletrônico disponível. O problema é que é economicamente inviável caso não tenha um hardware específico para isso. Mesmo que você tenha, teria que competir com os grandes mineradores que possuem milhares de máquinas para esse serviço. Para resolver este problema e garantir que pequenos mineradores também possam ter acesso à mineração, a comunidade criou o que chamamos de pool de mineração. De maneira geral, você se conecta com uma pool onde existem vários outros mineradores e juntos tentam resolver o problema matemático, como se fossem uma grande mineradora. Quando a pool conseguir minerar um bloco, a recompensa é distribuída de acordo com a quantidade de poder de processamento que cada pessoa contribuiu. Fazendo um paralelo com o mundo real, seria como se tivéssemos que descarregar vários sacos de arroz de um trem gigante. Existem aqueles que possuem guindastes que podem remover um vagão inteiro de uma vez, e aqueles que não possuem nada a não ser os braços e pernas, e conseguem apenas carregar 20 kg por vez. No fim do dia, é avaliada a quantidade de arroz que foi descarregado no total e é distribuído o pagamento de acordo com a quantidade que cada pessoa conseguiu descarregar. Bom, isso é o mínimo que você precisa saber sobre a mineração de bitcoins. Agora vamos falar de outros importantes players da rede, os nodes. Quando você baixa e executa o software do Bitcoin, você não apenas está tendo acesso à rede diretamente sem a necessidade de um terceiro, mas também está deixando ela mais segura, pois todos os nodes automaticamente baixam toda a blockchain do Bitcoin. Isso faz com que os nodes verifiquem o trabalho dos mineradores, garantindo que eles não estejam tentando fazer alguma coisa indevida. Ao contrário do ditado popular que algo é ruim quando há muito cacique para pouco índio, no Bitcoin, quanto mais nodes houverem, mais a
rede estará protegida de qualquer eventual tentativa dos mineradores de corrompê-la. Por isso, é importante manter o tamanho dos blocos pequenos para que qualquer pessoa possa rodar o seu próprio node. Atualmente, é necessário menos de 1 TB de espaço de disco para que possa ser executado um node. Se os blocos do Bitcoin fossem maiores, seria necessário mais espaço em disco, o que limitaria a quantidade de pessoas que poderiam rodar um node. Afinal, hoje em dia, qualquer computador ou notebook já vem de fábrica com 1 TB. Agora, se o tamanho do bloco fosse 10 vezes maior, seria necessário 10 TB de espaço, o que limitaria e muito a quantidade de nodes. Como os nodes possuem uma cópia da blockchain, você não precisa de serviços de terceiros para saber o seu saldo, enviar e receber transações, saber os saldos de uma transação ou qualquer outra informação relacionada ao Bitcoin. Por isso que quando você roda seu próprio node, você tem a soberania do seu dinheiro, pois não precisará de servidores de terceiros para enviar e receber informações da blockchain. Isso garante que não exista nenhum ponto onde hackers ou agentes mal intencionados possam entrar para saber quem, quando e o que está passando de informação. Obviamente, eles não irão saber seu nome e endereço, mas podem saber o seu IP e com isso saber de onde você está acessando, o que pode diminuir a sua privacidade. Por isso, uma coisa que todo mundo deveria fazer é rodar seu próprio node, assim que possível, pois além de garantir que a rede fique um pouquinho mais segura, você consegue garantir mais privacidade. Agora que sabemos o que um node faz e como é importante ter o seu, vamos falar sobre o processo pelo qual precisamos fazer para criar uma nova transação no Bitcoin. Vamos imaginar que nosso amigo Godofredo irá enviar para nós nossos primeiros satoshinhos. Qual é o processo técnico que será feito tanto na carteira quanto na rede? Primeiramente, precisamos enviar ao Godofredo o endereço da nossa carteira. Basicamente, o endereço é uma série de letras e números que nos garante que os Bitcoins irão estar em nossa posse. Com a nossa carteira em mãos, Godofredo vai criar uma transação informando o nosso endereço e quanto ele quer enviar. Isso seria o mesmo que colocar os dados em um cheque. Ao confirmar os dados, Godofredo irá assinar esta transação. Então, aqui já temos dois status diferentes. Uma transação pode não ser assinada ou assinada. Quando ela não está assinada, ela não tem valor nenhum, semelhante a um cheque sem assinatura. Quando a transação está assinada, ela tem um valor, já que a pessoa que tem esses bitcoins está assinando um termo dizendo que quer passar a quantidade informada para a posse de outra pessoa. Para que a transação seja assinada, o usuário precisa utilizar uma carteira onde ele colocou sua chave privada, ou suas seeds, que são uma série de palavras que dão acesso à sua carteira. Assim que a transação estiver assinada e a carteira estiver em um dispositivo com a internet, a transação será enviada para os demais nodes e ficará na fila para ser processada pelos mineradores. Damos o nome de mempool para essa fila onde as transações ficam esperando para serem processadas. Lembrando que, se uma transação está na mempool, significa que ela não foi confirmada e ainda não está dentro da blockchain. A transação pode ficar esperando para ser confirmada por alguns minutos até algumas semanas. Tudo dependerá do tamanho da mempool e de quanto foi disponibilizado para a taxa de transação. Quanto maior a taxa, mais rápido será confirmado. Lembra que falamos que os mineradores ganham um incentivo quando mineram mais bitcoins? Pois além desse incentivo, os mineradores ganham todas as taxas de transações que foram incluídas no bloco minerado. Mas vamos voltar a falar das transações. Para garantir que ambas as partes possam verificar se a transação foi confirmada ou não, cada transação possui um hash ou um ID, que pode ser pesquisado tanto na blockchain quanto na mempool para saber o seu status. Quando o minerador escolhe aquela transação para fazer parte do próximo bloco, ele retira a transação da mempool e coloca na blockchain, e assim sabemos que a transação agora está confirmada. Alguns serviços e corretoras só dão como confirmado uma transação depois de uma quantidade X de confirmações, que normalmente vão de 3 a 6 confirmações. Essa quantidade de confirmações significa a quantidade de blocos que foram incluídos na blockchain depois do bloco onde está a sua transação com a do Godofredo. Isso é para garantir ainda mais que as transações não possam ser revertidas. Falaremos mais sobre isso na parte intermediária do curso. Pronto, agora você conhece todos os principais pontos de funcionamento do Bitcoin. Sabe que ele não pode ser parado, porque se houver apenas um node funcionando, teremos a certeza que podemos copiar a blockchain para outros nodes. Sabemos que o node nos dá soberania e privacidade e que os mineradores são parte importante, mesmo os pequenos, que precisam fazer parte de uma pool de mineração se quiserem ganhar alguns trocados tentando minerar um bloco do Bitcoin. E por fim, falamos sobre o processo do começo ao fim de uma transação no Bitcoin e todos os seus estágios. Até a próxima aula e tchau!